Olá! O Fora da Pauta está no ar. Depois de quase 3 meses sem a TV Câmara Guarabira, é muito bom estar de volta todas as sextas a partir das 6 da noite. E no programa de hoje você confere como foi a volta dos trabalhos legislativos lá na Casa Osório de Aquino, além de conferir a programação do Raízes do Brejo 2024. Vamos conversar também com uma psicóloga infantil sobre a saúde mental das crianças, além de outros assuntos. Fora da Pauta já está no ar. E não foi só a TV Câmara que voltou, hein? Os trabalhos legislativos na Casa Osório de Aquino voltaram com força total nessa última terça, dia 15. Vamos conferir a avaliação do presidente da Casa, Raimundo Macedo, sobre esse retorno. Dizer que nós somos eleitos vereador até o dia 31 de dezembro de 24 e assim vamos manter a pegada, né, de trabalhar por Guarabira no Legislativo até 31 de dezembro, que assim fomos eleitos para isso. Claro que para uma cobertura completa sobre essa sessão de retorno, assim como outros assuntos que envolvem a Câmara de Guarabira, não deixe de conferir o programa De Olho na Câmara, que voltou ao ar nessa última segunda. Então depois do vídeo já acesse o nosso canal e confere por lá. Outubro é o mês das crianças e ficar atento à saúde mental delas é sempre importante. Pensando nisso, a nossa equipe foi conversar com a psicóloga infantil Emília Queiroz sobre o assunto. Estamos aqui com a Emília Leonor para falar sobre saúde mental infantil, ela que é psicóloga. Emília, conta pra gente, como a saúde mental de uma criança ela pode ser afetada pelo ambiente escolar e infantil? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês para responder algumas perguntas, né? E assim, o ambiente familiar e o ambiente escolar são peças-chave no desenvolvimento das crianças, na habitualização delas, em relação aos ambientes, em relação ao outro, afeta diretamente na saúde mental das crianças. Por quê? O ambiente familiar e o ambiente escolar são, antes de mais nada, ambientes sociais onde a criança precisa dividir o seu momento, o seu lugar com outras pessoas. Mudanças bruscas de humor, uma criança que ela é muito alegre, muito risonha e de repente ela passa a chorar um pouco mais, a ficar mais triste, mais retraída. E isso é um sinal claro de que a criança está precisando de uma atenção mais voltada para o psicológico, para a saúde mental, porque as crianças, elas costumam aparentar trazer essas características mais voltadas para o humor, certo? Então, observar o humor da sua criança é algo fundamental. Quando você notar a criança mudando bruscamente o seu humor, isso já é um indício. Crianças que se retraem mais, procuram ficar mais isoladas, até os próprios adolescentes também. Pessoas que tendem a se introverter mais, isso é um sinal que a gente talvez esteja aí enfrentando algum problema relacionado à saúde mental e um indicativo forte para que a gente procure profissionais da área para que a gente consiga fazer o tratamento dessa criança, desse adolescente. E qual é o impacto das redes sociais e do uso excessivo de telas nessa questão psicológica da criança? O excessivo de telas, as redes sociais, os jogos, eles são hiperestimulantes. Eu trabalho com o desenvolvimento de habilidades infantis, né? Eu sou uma psicóloga infantil e um dos principais concorrentes para nós são o uso das telas. Porque a criança que recebe o estímulo da tela em excesso, é muito difícil para ela permanecer engajada, permanecer à vontade somente com o estímulo de uma pessoa e às vezes um brinquedo. A gente sente muito isso na dificuldade de trazer a criança para nós, de lidar com a criança, porque muitas vezes ela acha tedioso estar ali só com a gente e quer mais uma vez a tela. Então, assim, para a gente, profissional da área, é um desafio muito grande. Para os pais também, porque assim, a gente entende hoje que na correria que a gente vive, muitos pais não têm o tempo, a disponibilidade necessária para estar todos os momentos cuidando tanto do filho. Então, uma vez ou outra, ele vai liberar uma tela, ele vai deixar a criança ali, enquanto eu vou fazer a janta, você vai ficar aqui assistindo. E assim, é bom por um lado, os pais conseguem fazer algumas coisas, mas é ruim por outro lado, porque influencia diretamente na saúde mental da criança, do adolescente, torna o próprio
o ser humano um pouco mais introvertido, um pouco mais antissocial, à medida que, se eu posso assistir só o que eu gosto, jogar só o que eu gosto, estar ali só com o que eu gosto, o relacionamento com a outra pessoa às vezes me traz algo que eu não gosto daquela própria pessoa ou algo que eu não concordo. Então, se para mim é melhor estar só com o que eu gosto, por que é que eu vou interagir com o outro? Por que é que eu vou me colocar à disposição de ser frustrado pelo outro? É algo muito complexo, mas que influencia muito, principalmente nessa geração. Emily, nesse sentido, quais são os benefícios de uma comunicação bem estabelecida entre os pais e as crianças e como os pais eles podem ajudar na questão do desenvolvimento da comunicação mesmo infantil e nessa questão do não uso excessivo das telas? Os pais, eles podem realmente colocar um limite na utilização das telas e o relacionamento amistoso entre pais e filhos é algo muito importante, que se estabeleça uma relação de confiança, uma relação de amor, de carinho. Por quê? Se eu confio, então eu converso com essa pessoa. Se algo me faz mal, eu consigo dividir com uma pessoa que eu gosto, com uma pessoa que se preocupa comigo. Sabe? Então, ter essa abertura com seu próprio filho, ter essa abertura com um sobrinho, com um primo, com alguém, um menor que está ali, é muito importante, porque só assim a gente consegue algumas informações e uma comunicação mais profunda com essa criança, com esse adolescente, algo que, se não existe essa estrutura em casa, se não existe esse relacionamento bem estabelecido, a gente não encontra com frequência a comunicação. A criança ela não se comunica. E você diz qual é a mensagem que você deixa para os pais sobre a questão de desmistificar a psicologia infantil, de realmente reconhecer e levar os filhos para um acompanhamento psicológico? Levar uma criança para um psicólogo não é específico para uma criança que tem TEA, que tem TOD, que tem questões do neurodesenvolvimento. Uma criança, como a gente chama a criança típica, uma criança que não apresenta nenhuma neurodivergência, nenhum problema de desenvolvimento, ela também pode se beneficiar muito da psicoterapia, de conversar com um terapeuta, de realmente ter um lugar seguro onde ela pode compartilhar, onde ela pode falar das coisas que ela gosta, das coisas que ela não gosta, das coisas que a incomodam e realmente aprender a lidar com essas coisas para que o seu desenvolvimento seja pleno e que ela cresça realmente mais saudável. Esse foi o nosso bate-papo com a psicóloga infantil Emília Leonor. Agradecemos a sua participação, Emília. E você continua agora com a programação do Fora da Pauta. Aqui em Guarabira, pensou Rota Cultural? Pensou Raízes do Brejo. A edição 2024 já está aí batendo na porta dessa que vai ser a 6ª edição dessa Rota Cultural. No dia 11, lá em Dona Inês, ocorreu o evento de lançamento da programação desse evento que celebra a arte, gastronomia e os atrativos turísticos do nosso amado Brejo Paraibano. Então se liga aí nas datas. Você é nosso convidado. Venha participar da Rota Cultural Raízes do Brejo. Alagoinha, de 25 a 27 de outubro. Lagoa de Dentro, de 8 a 10 de novembro. Dona Inês, de 15 a 17 de novembro. Serra da Raiz, de 22 a 24 de novembro. Guarabira, de 29 de novembro a 1 de dezembro. Pirpirituba, de 6 a 8 de dezembro. Belém, de 13 a 15 de dezembro. Duas Estradas, de 20 a 22 de dezembro. E Pilõezinhos, de 27 a 29 de dezembro. A gente vai agora para um breve intervalo, mas fica ligado que no próximo bloco a gente vai trazer uma matéria sobre o Outubro Rosa e também entrevistas com alguns vereadores sobre o Dia do Professor. A Câmara de Guarabira trabalha pelo bem da população e só no primeiro período foram aprovados 959 requerimentos, 64 projetos de lei do Legislativo, 26 projetos de resolução e foram realizadas 6 sessões especiais, além de audiências públicas que debateram sobre melhorias na qualidade de vida dos guarabirenses. A Câmara melhorou sua comunicação, criou a TV Câmara, com programas semanais, implantou o sistema de informação ao cidadão e a ouvidoria, disponibilizou o novo portal de transparência e promoveu melhorias estruturais. É a Câmara de Guarabira trabalhando muito para ficar mais perto de você. Neste mês temos a campanha Outubro Rosa, que é um movimento internacional de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Nas últimas semanas tivemos a triste notícia de que a vereadora Isaura Barbosa foi diagnosticada com essa doença. É muito importante, Laura, para as mulheres paraibanas, guarabirenses,
procurar as UBSs, fazer o autoexame em casa mesmo, também é importante. Fazer o exame regularmente, também é muito importante. Estou aqui contando essa história e tenho certeza que em um futuro bem próximo eu irei contar a história da minha cura. Porque quando a gente descobre rápido, é tudo muito mais fácil. Eu tinha feito os exames em outubro do ano passado e não tinha câncer. E este ano, há 2 meses atrás, fui levar 2 amigas para fazer um exame chamado ultrassom, como todo mundo sabe. A mulher precisa fazer ultrassom da mama regularmente e precisa fazer mamografia depois dos 40 anos. Então, eu convido você, mulher, para se tocar, se amar e se cuidar. Vamos todas juntos contra o câncer. Nós que fazemos a TV Câmara Guarabira desejamos uma ótima recuperação para a vereadora. Histórias como a de Isaura, infelizmente, são mais comuns do que aparentam. Nós conversamos com a mastologista Laquimê Mangueira, que esclareceu alguns pontos em relação à doença. Nós vamos conversar um pouco sobre câncer de mama. Nós estamos no Outubro Rosa, eu sou Laquimê Mangueira, mastologista. Todas as mulheres precisam estar atentas a alguns sinais e sintomas que podem aparecer na mama. Mudança de coloração, cor avermelhada nessa mama, mudança de formato, abaulamentos, retrações, aparecimento de secreções no mamilo. E todas as mulheres precisam fazer o exame das mamas como autoconhecimento do seu corpo, porque se aparecer qualquer alteração, ela vai identificar. No entanto, a nossa principal arma contra o câncer de mama é a mamografia. Só a mamografia detecta lesões tão pequenas para a gente fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama. Essas lesões a gente chama de lesões subclínicas. Elas são tão pequenininhas que só aparecem ao raio-x, só aparecem ao exame de imagem, mesmo antes da mulher perceber qualquer sinal ou sintoma nas suas mamas. Existem 2 tipos de prevenção do câncer de mama. O que a gente chama de prevenção primária, que é com mudanças de hábitos de vida. Controle de peso, prevenção de obesidade, realização de atividade física, uma alimentação mais equilibrada, evitar álcool e cigarro. Se a gente tomar essas medidas, nós vamos estar evitando o aparecimento e as mutações de algumas células. E existe a prevenção secundária, que a gente não consegue evitar o aparecimento da doença, mas a gente faz um diagnóstico tão precoce que a gente consegue atingir até 90% de cura do tratamento do câncer de mama. Esse diagnóstico precoce, ele só é feito com a realização da mamografia. E a mamografia precisa ser realizada a partir dos 40 anos, anualmente, em todas as mulheres. O tratamento do câncer de mama, ele é individualizado. Existem vários tipos de terapias, desde cirurgia, hormonioterapia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, terapias-alvo. Esses tratamentos eles podem ser realizados de forma individual ou em conjunto. E a escolha desses tratamentos vai depender da idade da paciente, do tipo da paciente e do comportamento biológico do tumor. Então, não existe um tratamento único para o câncer de mama, ele é individualizado de acordo com cada paciente e de acordo com cada tumor. E não só agora em outubro, mas durante todo o ano, essa é a mensagem. Se cuide, conheça o seu corpo, realize a mamografia periodicamente, anualmente a partir dos 40 anos e faça mudança para hábitos de vida saudáveis com controle do peso. O último dia 15 foi o Dia do Professor, uma data que celebra a importância desses profissionais da educação que contribuem para a formação das pessoas. Na Câmara Municipal, a gente sabe que os vereadores já atuaram em várias outras áreas e alguns deles, inclusive, na educação. A nossa repórter Laura Medeiros conversou com o presidente da Casa, Raimundo Macedo, e com o vereador Tiago Justino, onde eles explicaram um pouco mais da relação deles com a área. Eu quero aqui, primeiro, agradecer e registrar os meus parabéns a todos os professores de Guarabira e região
Minha família que é formada de professores. Tenho 2 irmãs, Ninha e Simone, que são professoras. Minha filha Letícia, que é professora. Minha esposa Vera, que é formada também em professora de pedagogia. E, enfim, a questão de ser professor é que tem uma frase que diz que, às vezes, as circunstâncias da vida superam os propósitos do coração. E por isso, em 2000, quando eu tinha 18 anos, a opção que eu tinha era ser professor e, uma vez abraçada a profissão, procurei fazê-la de maneira melhor possível. E graças a Deus e à profissão, tudo que eu cheguei, onde eu cheguei, foi graças a ser professor. Então, aqui fica meus agradecimentos a todos aqueles professores que me ensinaram, desde o primário, dona Antônia, dona Selma, Lucinha, até o magistério. Então, essas pessoas eu agradeço, faço aqui o registro. Selma Alverra, que mora hoje no Pipiri, que foi minha grande referência, entre outros professores. Então, fica aqui meus parabéns e o meu agradecimento a todos esses que contribuíram para que eu se tornasse professor da cidade de Guarabira. E o senhor se tornou professor da matéria que o senhor mais gostava no tempo que estudava? Dentro daquela frase, gostava muito da área de exatas, mas porque Guarabira não tinha uma faculdade de exatas, eu fui obrigado, por força das circunstâncias, a ser professor de língua portuguesa. E procurei fazê-lo bem, dentro do meu potencial, aquilo que podia fazer. Se não fiz tudo que era possível, mas procurei fazer aquilo que era o que eu podia. E graças a Deus ensinei quase todas as escolas de Guarabira, quer seja municipal, estadual ou particular, na cidade de João Pessoa. E hoje chego aos mais de 30 anos de magistério, com a certeza do dever cumprido. E para finalizar, como o senhor define o ser professor? Professor, a gente quando começa a ensinar, a gente tem uma visão diferente e posso até deixar esse recado para alguns professores, que às vezes o aluno diz que ele reprova, e quem reprova aluno não é professor. A reprovação vem através da própria vida, e professor bom é aquele que consegue transformar as pessoas, ser amigo e que no futuro possa reconhecer. Então, ser professor é levar o conhecimento, mas acima de tudo, transformado em cidadãos de bem e que possa contribuir com o seu povo. A nossa decisão de se tornar professor, né, ocorreu no dia a dia de perceber que aquilo que transformava, o que transforma a sociedade é a educação. Então, pelo fato de entender, de perceber que as mudanças no nosso mundo, em sociedade, passa pelo professor, criei, de fato, essa vontade de estar nesse rol de pessoas que constrói a diferença na sociedade. E o senhor se tornou professor da matéria que mais gostava quando estudava? Sim, na verdade, eu sempre gostei, né, das exatas e eu tive a oportunidade de ter alguns professores que foram exemplos para mim. Então, eu decidi à época que trilharia pelo caminho da matemática para poder seguir alguns exemplos de professores que tive à época. E como o senhor define o ser professor? Eu posso definir em uma palavra, né? Incrível. Né? O ser professor é algo incrível, estimável e que nos traz muita responsabilidade, porque professor é um ser que ele contribui não apenas com sua vida, mas contribui com todo um contexto social de formação das pessoas. E eu posso ser bem além, dizer que a figura do professor ela acaba invadindo diversos espaços, mesmo sem que ele esteja presente, porque lá atrás ele fez o plantio, colocou uma semente que hoje as pessoas podem estar colhendo e no futuro também. Posso dizer a você, meu amigo professor, que nós fazemos parte de um rol, de uma categoria que faz a diferença no nosso mundo. Então, você, assim como eu, somos ali indispensáveis para uma sociedade mais justa e uma sociedade que possa dar condição de ir suprindo as necessidades sociais. O Fora da Pauta vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece na Casa Osório de Aquino e, claro, né, na TV Câmara Guarabira.
Acesse o nosso site www.cmguarabira.pb.gov.br e segue a gente no Instagram, @cmguarabira. Eu vou me despedindo por aqui e fica ligado que o nosso encontro semanal tá de volta todas as sextas a partir das 6 da noite.